Olá, hoje somos convidados a refletirmos um pouquinho sobre um tema que parece que não existe mais. Só que a gente se engana ao afirmar isso. É que nos dias de hoje ainda encontramos uma situação que se chama trabalho escravo. O trabalho escravo é uma forma de exploração laboral em que os indivíduos são forçados a trabalhar contra a sua vontade e sem receber uma justa remuneração ou uma remuneração adequada. Essa prática é considerada uma grave violação dos direitos humanos e é proibida por leis nacionais e também por tratados internacionais. Mas percebe-se hoje ainda trabalhadores forçados a trabalhar através de ameaças, violência física, violência psicológica, aprisionamento e até retenção dos documentos pessoais. Existem trabalhadores privados de sua liberdade de ir e vir, ficando sujeitos a condições análogas à escravidão. As vítimas de trabalho escravo geralmente são pessoas em situação de vulnerabilidade social, como os migrantes, os imigrantes, as pessoas em situação de pobreza, analfabetas, entre outros. Vamos acompanhar a reflexão que o jornalista Guilherme Machado traz para nós. Como a gente queria trazer no programa temáticas que muitas vezes são problemas que fazem parte do dia a dia das pessoas, problemas que estão intimamente ligados à nossa sociedade, principalmente à sociedade brasileira, mas a gente não queria ter que falar de problemas como esse que remetem a um passado tão distante, né? Que trazem também, que tem raízes, que tem origens no século passado, em séculos passados. A gente queria imaginar que isso já tivesse superado, mas não é realidade. Por isso a gente traz, então, esse tema para o centro do nosso debate e a gente queria justamente partir essa conversa, dar início a essa conversa, partindo desse ponto, né, dessa compreensão histórica. Por que estamos assim? E é nisso que eu já peço a sua ajuda, professor, para a gente ajudar quem está em casa a entender como é que se dá essa ideia da escravidão no Brasil. Isso a gente pode voltar lá para o início do período colonial, desde os primeiros anos dessa estrutura, como o senhor disse, do que a gente conhece como Brasil? Podemos pensar também o seguinte: o Brasil nasce, mesmo ainda enquanto colônia portuguesa, já dentro do espectro da escravidão. E isso vai permear e quase que vai adentrar aí o século XX, né? É somente em 13 de maio de 1888 que nós vamos ter a abolição da escravatura, né, no Brasil. Mas e o dia 14 de maio? O dia depois? Como fica? Porque entendemos a liberdade no sentido de sermos livres na decisão de ir e vir. Mas liberdade inclui muitas outras ideias, muitas outras condições. Será que o povo se tornou livre no dia 14 de maio? Será que o homem preto, a mulher preta, se tornou livre no dia 14 de maio? Ou ele entra em um novo modelo de escravidão que vai aí permear os próximos séculos até os nossos dias atuais? O trabalho escravo contemporâneo ele se sustenta num tripé, né? Você tem a vulnerabilidade do trabalhador, né? Então a gente precisa atacar, né, com políticas públicas isso. Você tem a ganância das empresas, né? Porque tem gente querendo ganhar demais, né? E com isso ele vai negar os direitos, né? Os direitos mínimos desses trabalhadores. E você tem a impunidade. Enquanto você não combater isso, a gente vai continuar tendo o trabalho escravo contemporâneo. Nós temos uma legislação boa, né? A legislação do trabalho escravo, uma legislação boa, atualizada em 2003, né? Agregada a algumas outras leis também mais modernas, como o tráfico de pessoas, o contrabando de imigrantes, né? Mas isso ainda não está surtindo efeito, né? Vem de uma forma muito lenta, né? O trabalho escravo é uma prática inaceitável que viola a dignidade e os direitos fundamentais dos seres humanos. Não podemos aceitar e devemos combater toda e qualquer forma de escravidão. Tchau para você.